Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o 27º episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Ai, gente, hoje é um episódio muito especial. Nós estamos aqui com uma convidada muito querida, que fazia tempo que a gente queria que tivesse aqui, que é a Adriane Lobo, né? A Adriane é psicodramatista didata, ela é tatadramatista, ela é coordenadora do grupo Zerca de Psicodrama, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coordenadora também do grupo de um coletivo, né, que chama Das Pretas, com a Sirlene Pedro, e é integrante do grupo de estudo em psicodrama em relações étnicos-raciais, da Maria Célia Malaquias, né, que eu entrei recentemente. E tem uma trajetória grande no psicodrama com essa temática, né, do psicodrama em relações étnico-raciais. Bem-vinda, Adriane. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês, muito grata pelo convite e estamos aqui. Vamos bater um papo sobre isso, né? E sabe, Adriane, quando eu fiz formação na SOPSP, você era, acho que, presidente ou vice-presidente? Vice. Aí eu sempre fiquei curiosa, né? Quem que é a Adriane? Quem que é a Adriane Lobo? Ela sempre tá ali, movimentando o grupo, manda as informações, tem o nome dela aí. Mas nunca tive a oportunidade de estar próximo, então estou muito feliz. Então, eu também. Que alegria estar aqui, poder conhecer um pouco mais de você, de como pessoa, Obrigada. Como profissional. E para a gente começar do começo, eu quero entender quem é a Adriane Lobo e como que se deu essa trajetória nesses estudos, né, étnicos raciais, que é um tema tão preciso, né, na nossa sociedade. Sim. Eu faço o grupo da Maria Célia há 4 anos. Né? Eu entrei pós-pandemia, né? Porque eu achei que eu não estava entendendo a minha situação no mundo. Né? Eu sou uma mulher preta, né? Tenho cabelos encaracolados. Aliás, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher preta, tenho cabelos encaracolados, estou com um brinco dourado, um óculos, uma blusa branca, uma calça preta. E, na verdade, não, minto. Eu tive aula com a Maria Célia Malaquias na minha formação e eu fiquei muito curiosa para entender o que ela falava. Né? Porque eu falava, mas são pessoas pretas. Né? Eu falei, o que ela está falando? Né? Eu não estou entendendo. Eu tive uma aula com ela. E ela falou, olha, entra no grupo, né, no grupo de estudo, e me informou, eu liguei e entrei. E eu posso dizer a vocês que meu enegrecimento enquanto pessoa preta, enquanto alma preta, coração preto e pensamento preto se deu há 4 anos atrás. Uau. Né? Até então eu tenho um corpo preto e sofri tudo o que uma pessoa preta pode sofrer de racismo. Né? Em prédios, em festas, na rua, agora com as minhas filhas. Né? Mas até 4 anos eu fui crítica. Eu sentia na minha pele o que estava acontecendo, eu ouvia as falas, mas eu não sabia muito bem aonde isso se encaixava dentro de mim. Né? No consultório já sofri racismo, mas eu não sabia o que era. De clientes, você diz? Meu começo de carreira foi como ludoterapeuta. Né? Então, algumas mães já olharam para mim e já olharam assim, que o olhar do racista, ele é assim, ó. Primeiro ele olha para o nosso pé, depois ele olha para a nossa cara, depois ele olha para o nosso pé, depois ele volta para a nossa cara de novo. Né? Acho que para ver se a nossa cara muda, né? Alguma coisa. Então, essas situações eu já passei várias vezes no consultório e teve uma mãe que me marcou muito, né? Que eu ia fazer a avaliação do filho, isso 500 anos atrás, né?
E ela olhou para mim e falou assim, ai, que bom conversar com você, mas eu acho que meu filho não vai gostar. Eu falei, ah, não. Ele falou, não, porque eu não gosto de preto. Eu falei, ah, traz ele aqui. Gente, eu tinha 22 anos de idade, né? Para você ver como falas racistas marcam, né, as pessoas. São como cicatrizes que demoram para fechar. E, na verdade, não fecha, fica uma marca e, com o tempo, a gente aprende a lidar com essas marcas. Então, quando eu descobri a Maria Célia, foi assim um despertar na minha consciência, né, de mulher preta que tem filhas pretas e que mora no Brasil, né? E é psicóloga também, né? Então, a minha trajetória foi essa. Eu faço um trabalho que se chama Abaiomes, né, transformando dores em esperanças, que isso foi um trabalho puramente intuitivo, que eu posso contar para vocês como foi. Eu sempre fiz trabalho com mulheres, voluntariado. Isso foi eu trabalho com a Abaiomi outro dia eu estava vendo, há 16 anos eu faço esse trabalho na rua, né? Eu faço na rua, faço em associações, né? Já fiz na Secretaria da Mulher, já fiz na Coordenadoria da Mulher, já fiz na praça, já fiz em bares. Eu sou moreniana, né, gente? Moreniana não se contenta em ficar trancado, né, dentro do consultório. E eu ganhei de presente da irmã da Elizabeth Montienquim, que por acaso é minha parceira e ela me acompanha há muitos anos, né, nesse trabalho. Ela entregou aquela bonequinha preta para mim e falou assim, olha, eu fiz esse trabalho com uma mulher lá na coordenadoria e ela falou, entrega para uma mulher preta que você vai encontrar, ela vai saber o que fazer. A mulher preta era eu, não sei quem é a mulher, não tenho ideia, ganhei isso de presente e em 10 minutos eu montei a Abaiomi, sentada numa mesa. Talvez você pudesse contar um pouquinho o que é a Abaiomi, né? Posso. Deixa as pessoas não, né? Isso. E só um pouquinho mais, né? Para não achar que a Abaiomi ficou solta na minha intuição, eu fiz grupo com a Corinta, né? Corinta Maciel. E eu peguei supervisão com ela para entender, né? E ela falou assim, você não precisa entender isso. Você precisa sentir e fazer. Ponto. Pronto, porque eu queria entender no mitodrama, no Jung, no Moreno. E aí a Corinta maravilhosa falou, você não precisa entender, você precisa sentir e fazer. A partir daí, eu entendi, eu fiz, e no último grupo que a gente teve, Camila, né, que falou sobre a trajetória, né, dos povos africanos para o Brasil, foi que eu compreendi teoricamente o que é as Abaiomis. Teoricamente, hoje eu posso escrever sobre o que é as Abaiomis, dentro do... Desculpa, não só do psicodrama, mas da antropologia, da sociologia, hoje eu tenho um embasamento, né? Abaiomi foi um termo criado, eu não vou lembrar o nome da mulher, né, sei lá, da artista que fez a bonequinha preta, mas é uma história oral, né? É um registro oral, não existe nada escrito, que é quando as mulheres pretas fizeram a travessia para o Brasil, tinham muitas crianças no navio, né? Então essas crianças assistiram horrores, né? Estupro, morte, doença, né? E aí conta essa história, que não tem registro escrito, que as mulheres cortavam as saias com as mãos e faziam bonecas de pano, né? Para essas crianças se distraírem um pouco, né? Inclusive tem uma crítica quanto a isso, né? Que parece uma romantização Gente, como é o nome da travessia que a gente estudou, que eu esqueci? Da diáspora? Diáspora, que é uma forma de romantizar a diáspora. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que foi necessário e que essas mulheres puderam também dividir o afeto, um pouco de afeto e de dignidade que elas tinham nessa diáspora com essas crianças, né? Então, a partir dessa história que eu não conhecia, no dia que eu ganhei a boneca eu não conhecia, eu conheci através de pesquisa, foi que eu montei meu trabalho. Então, esse trabalho, ele trabalha justamente as travessias das pessoas, né? Eu posso trabalhar como uma diáspora, né, na vida de uma pessoa, como eu posso trabalhar a diáspora na vida da pessoa.
né? Então, eu faço esse trabalho na rua. Eu fiquei pensando, né, Adriana, em duas coisas, né? Primeiro, quando você falou, eu tô lá no olhar do racista ainda, tô lá no começo da sua fala, Sim. né? Porque me veio claramente as cenas, né, de filmes e de séries e tal que a gente vê, e cada vez mais, ainda bem, trazendo a realidade de fato, né, que foi vivida, como quando os senhores iam escolher os escravos, o olhar deles, né? Sim. Eles olhavam os pés, eles olhavam as mãos, eles olhavam os dentes, eu acho, né? Os dentes. Então, você falou do olhar do racista, na hora me veio essa imagem, assim, né? Porque a pessoa preta, ela deixou de ser pessoa, né? Quando entra no navio, na verdade, quando eles são sequestrados, né? Ali, não para nós, mas pro colonizador, deixou de ser uma pessoa, então ele virou um objeto. E objeto a gente olha, né? Está funcionando bem isso aqui? Como é que tá? Tá quebrado? Vai ter que arrumar ele? Ah, tá fraco? Então joga ele fora. Então não, nossa, ó, tá funcionando, então ele vem comigo. Vocês querem ter noção, isso eu vou falar, assistam Malês. Eu assisti. Precisa. Malês, gente, é um filme, né, do Antônio Pitanga, e tem a Camila Pitanga também, tem tanto os outros atores, eu não vou saber falar o nome, mas que fala da revolta dos malês, né? Então traz um recorte aí histórico importante pra gente e dá pra gente entender muito desse funcionamento ali, né? Inclusive, assim, trazendo discussões, né, Adriane, do que é ser livre, do que não quer ser livre, que liberdade é essa, né? Que abolição foi essa e tal. Eu também acho que tem que assistir, gente. E a gente, eu estava num grupo de mulheres pretas, a gente estava falando também do recorte do gênero, né? Sim. O que ficou, mas isso é uma discussão assim, quem assistir depois quiser fazer um grupo pra gente discutir, eu topo. Já tô querendo aqui, gente. Porque eu já adoro, o grupo lá que eu fui falou, vamos discutir esse filme, porque são vários recortes, São. Machismo, sabe, religioso, Sim. né? Patrícia Pilar maravilhosa, né? As falas dela que chamam muito a atenção, que é aquilo mesmo, né? É aquilo mesmo e até hoje tá por aqui, né? Eu trouxe o livro que eu tô lendo, gente, que é O Avesso da Pele, não sei se vocês conhecem, né? Que esse é um livro que foi escrito por um escritor lá de Porto Alegre, né? E esse livro causou polêmica no país, né? Porque ele foi colocado, não sei se você sabe, mas ele foi colocado para leitura dentro da escola, para o ensino médio, e aí foi considerado muito, sei lá, nem sei exatamente o que foi considerado, sei lá se foi forte, o que foi, não acompanhei muito essas discussões na época, e aí ele foi retirado, né? E eu comecei a ler esse livro por indicação da minha terapeuta, psicodramatista, e eu fiquei assim, porque estou ainda no metade do livro, fiquei muito mexida, muito. A gente lê livros, né, muitos livros, né, a Jamila Ribeiro, a gente lê, né, a Cida Bento, enfim, a gente lê várias coisas, só que esse aqui me tocou de um jeito muito especial, assim, sabe? Porque ele vai narrando com uma sutileza, assim, como as questões raciais elas vão entrando sem a gente perceber dentro dos relacionamentos interraciais de um jeito que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Para mim, foi a primeira vez, e olha que eu também venho estudando isso faz um tempo. Eu tenho um filho negro, né? Eu já falei aqui do Pedro, então eu tenho uma família interracial, e essa é uma das minhas motivações para estudar sobre isso, mas não só isso, né? Eu penso que a gente, como psicoterapeuta, e eu acho que isso conversa com um episódio anterior nosso, né? Pensando em termos de responsabilidade social, da nossa história, né? Como brasileiro. E não tem como a gente, como psicoterapeuta, com todas aquelas questões éticas que a gente está colocado, né? A partir do nosso código de ética, se eximir de ter minimamente um preparo para lidar com essas questões. Gente, não tem como, né? A gente precisa entender para lidar no nosso relacionamento com nossos clientes. Sim.
né? Sim. Eu vejo que hoje, depois que eu comecei a estudar mais, a qualidade do meu trabalho nesse aspecto, ele é totalmente diferente do que antes. Assim, eu sempre tive uma sensibilidade, mas estudar é diferente. E esse livro, contando essas coisas das relações, me levou, assim, na verdade eu fiquei extremamente entristecida, assim, porque eu me vi em muitas situações, eu me vi enredada dentro da lógica do racismo estrutural, em situações que eu achava que eu estava linda, maravilhosa, não, que é um discurso, né, de muitos brancos, e eu vou admitir aqui, né, racistas são os outros, eu não sou racista, né, porque, eu sou casada com um homem negro, então... Tem até um amigo negro. O amigo negro é o básico, né, do racismo estrutural. Então, mas eu nunca tinha me dado conta de certas coisas que tem aqui nesse livro. Eu vou só falar de um trecho para vocês que me tocou muito, que é assim, ele fala sobre o pai dele, né? Então ele vai contando um pouco da história da vida do pai. E ele diz que o pai teve 2 namoradas brancas. E ele vai contar sobre o relacionamento com uma dessas namoradas. Ela chamava Juliana, mas poderia se chamar Camila, no caso. Certo? Sem problema. Sem problema nenhum. E aí ele vai contando que, assim, que no começo os dois até achavam bonito isso, romântico, assim. Ficavam com uma pele do lado da outra e observavam aquela diferença como algo, né, e que está totalmente à parte do racismo. Ele diz assim, racismo e amor não tinham nada a ver. Era assim que esse casal considerava, né? Eles andavam na rua, percebiam os olhares das pessoas, mas não se incomodavam com aquilo porque eles estavam blindados daquilo. Até que as questões raciais começam a permear a relação dos dois, inclusive o erotismo dos dois. E aí as coisas, as nomenclaturas ali raciais começam a fazer parte da relação. Então vem cá minha branquinha, vem cá meu negão. E aí as outras coisas mais sexuais que eu não vou dizer aqui, mas todas elas fazendo alusão à cor da pele. Então ele diz assim que a raça começou a entrar dentro do erotismo do casal. Eu fiquei extremamente impactada com isso. E aí depois ele começa a contar como o pai foi conhecer a família branca da namorada. E aí ele fala, né, que assim, aí começaram todas as conversas estereotipadas sobre negro. Então, o negro que faz o atletismo, mas que não nada, o negro que samba, né? As conversas entre o grupinho de amigas da namorada branca. Ai, como é que é o negão? Né? E como é que é o desempenho? Que é a questão da objetificação, da sexualização do corpo preto, né? Sim. Ele começa a narrar aqui e eu falei assim, ok. Na verdade, eu não falei ok. Na verdade, eu fiquei uma semana chorando, deprimida. A Giovana sabe, porque semana passada eu falei. Teve um dia que eu fiquei assim, deprimida mesmo. Eu passei o dia chorando de me dar conta de certas coisas que eu fiz sem o menor conhecimento sobre isso. E eu falei, gente, se eu, que estudo, que tô atenta a essas questões, que tenho um filho, que tô, de repente me vejo numa situação dessa, como é que a gente faz, Adriane, para poder, assim, minha vontade de dizer, para acordar, tipo assim, para dar uma... Porque eu precisei ler esse livro, apesar de já ter lido um monte de outras coisas, Sim. de estar sensível, eu precisei ler esse livro para me dar conta de certas coisas. E aí, gente, como é que faz? E você falando, eu tô aqui pensando, é uma temática que, claro, tenho acesso, já estudei, mas nunca me aprofundei. Então eu me sinto muito leiga e agora a Camila falando, já me veio assim, gente, eu preciso estudar, eu atendo, né, clientes e eu preciso entender, buscar entender minimamente, né, que não é só o que se parece ali, tem muitas coisas veladas, né, e até associando com a poesia, com o poema que você leu no início, não é só sobre a pessoa, é a história, as gerações que passaram, tem um peso tudo isso, né, Adriane? Então, pensando aqui que o público, assim como eu, pode ser muito leigo, pode ser, a maioria deve ser muito leigo sobre essa temática, o que você orienta para a gente poder acordar? Como que você acha que a população que tem interesse em ser melhor, né, nesse quesito, poderia fazer para começar a acordar sobre essa temática? Letramento racial. Né?
Às vezes estudar é mais difícil, né? As pessoas não gostam muito de estudar, não leem muito, né? Mas busquem informações, né? Estejam perto de pessoas pretas, começando a ter respeito, né? Porque o desrespeito é tão grande que tiveram que criar uma lei, né, para proteger. Se não me engano, é Lei 7.716 de 1989, né, em que criminaliza o racismo. Então, eu ouvi a sua pergunta, eu só vou emendar aqui uma coisa com a outra. Então, tem uma discussão em que a gente se questiona, né, se as pessoas param, por exemplo, do racismo recreativo, né, porque elas têm medo de ser presas ou porque elas têm consciência que não se faz esse tipo de brincadeira. Então, primeiramente, para dizer que o gordo, LGBT, o preto, o japonês, o PCD, não é uma brincadeira, né? São pessoas, são corpos, e cada corpo tem uma história, né? Então, quando você olha uma pessoa preta e isso que você falou é muito importante, Giovana, né? Você não está diante só de uma pessoa preta, você está diante de uma história, né? O que o poema. Eu adoro esse poema, porque eu acho que esse poema conta toda a ancestralidade, né? Através das mulheres, né? Então, está diante de uma história de sequestro, está diante de pessoas que tiveram uma vida antes e que a geração dela, durante essa diáspora, foi outra vida, né? Uma outra história, que foi destruída pelo colonizador. Então, eu deixo aqui, assim, as pessoas brancas, quando a gente conversa com algumas delas, elas falam assim, mas a gente não fez nada, isso não é nosso. Lógico que não fez nada, foram 400 anos de escravidão, mas você é responsável pelo que você faz hoje. E se você faz um racismo recreativo, se você não busca o que a gente está buscando hoje, que é esclarecer, né, que é entender esse movimento hoje do racismo e que existe essa forma de luta, essa forma de acolhimento e essa forma de responsabilização, digo isso até pelas cotas, que tem muita gente que fala, por que tem cota? Tem cota porque está reparando. Tem cota porque se for ler o livro lá da Maria Célia Malaquias, o meu capítulo e da Sirlene, que a gente fala da matriz de identidade do povo brasileiro, nós colocamos como uma das situações das mulheres desses 400 anos de escravização, a origem do povo brasileiro também é dentro do navio negreiro. Ou as pessoas acham que as mulheres tinham relação sexual na casa delas. Uhum. Acham que há 400 anos atrás, de escravidão, as crianças nasciam como? Né? Então, assim, nós carregamos dentro de nós um colonizador. Os pretos carregam um colonizador. Quando a gente tem dificuldade de escrita, quando a gente tem dificuldade de fazer um concurso público, a gente fala assim, mas será que eu vou passar? Quando a gente se apaixona, né? Principalmente a mulher preta. Qual é o lugar da mulher preta nessa sociedade durante muitos anos e ainda é? A mulher que não pode casar. Ela pode ter filho, ela pode procriar. Ela pode ter filho, mas ela não pode ter um parceiro. Isso é histórico, isso é científico. Né? Essa relação que você trouxe, né? Quantas relações a gente conhece que algumas vezes, quando a relação é atravessada pelo racismo, o casal não suporta. Uhum. Né? Assim, ou muitas vezes a mulher se submete, ou o homem se submete, e algumas vezes não tem essa consciência que é o racismo. Acha que é tudo, menos o racismo. E é o racismo. O racismo estrutural. E é interessante que você traz que dentro do... né, até da pessoa preta também o colonizador tá, né, porque no livro ele vai trazendo como o pai também não percebia que ele estava dentro da lógica do racismo. Sim. Ele e ela estavam
né? Sim. E alimentando aquilo, e só depois é que ele vai se dar conta, quando encontra um professor e tal, que vai, não sei se está certo dizer, mas vai racializando ele, né? Vai trazendo ele para essa lógica aí. Mas até então, quando ele estava vivendo a relação, ele também não se dava conta, né, do que estava acontecendo. Quando você falou disso, me veio o livro que eu li, o Pacto com a Branquitude. O Pacto da Branquitude. Que é um livro muito, muito forte também, a Camila falando desse, e aquele já me impactou, porque eu comecei a ler porque eu queria ajudar um paciente que fazia piadas com ele, sobre a raça dele, sobre ele mesmo, sabe? Se colocando nesse lugar, e eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada nisso, né? Será que não... O que está faltando para se perceber que isso não que é um racismo estrutural com ele mesmo, né? E como eu, no meu papel de pessoa branca, vou conscientizá-lo de que isso está acontecendo e que isso é uma coisa que ele está reproduzindo, né? Então aí eu fui ler, fui para supervisão também na época, estava em formação e, enfim, me veio muito isso e como que é uma coisa social mesmo, né? E que você trouxe, né, letramento, podia ter isso nas escolas, né? Seria o sonho, o nosso sonho. O nosso sonho é esse, né? Até ontem eu estava na escola do Pedro, né? E estava questionando, né? A diretoria, assim, da necessidade de ter, né? E até falando que em outros estados tem grupo antirracistas nas escolas, né? Quanto que eles estão abertos ou não para isso. Ainda estou nessa conversa aí. Porque a gente sabe, né, Adriane? Nós passamos situações com os nossos filhos, né? Que trazem essa necessidade disso. E é muito louco a gente pensar o quanto que a gente ainda está engatinhando nesse sentido, né? As pessoas são muito resistentes, né? É só assim, olha... Você foi assistir Malês. Sim. Quando eu fui assistir Malês, o cinema estava vazio. Ah, sim. Só tinham 2 outras pessoas fora. Eu acho que tinha 5, assim, só. Né? Então, é muito complexo, né, você entrar nessa questão quando uma sociedade ela é estruturada, né? Nós somos a sociedade. Então, a nossa sociedade, o Brasil, ele é estruturado em cima do racismo. Né? A gente estudando, a gente vê o Brasil, a economia brasileira, ela foi toda construída em cima da escravização. Né? Tem os homens tigres, né? Os homens manchados aqui, que carregavam as fezes dos nobres e levavam para os rios. Né? Então, eles eram manchados e eles fediam. Então, por isso que fala que o preto fede. Então, isso é uma construção. Então, o preto fede porque estava no canavial, o preto fede porque estava no cafezal, o preto fede porque as mulheres tinham que procriar, né, para dar mais trabalhadores para as fazendas. Então, isso é letramento racial. Isso é você entender por que precisa de cota. Você falou da cota e eu lembrei de uma cena, e aí eu vou conversar um pouco com você também sobre essa questão do silenciamento, né? Porque eu vejo assim, a gente começa a estudar e eu digo, não tem como voltar para trás, né? Uma hora que você começa a ver essas realidades... Essa semana, lendo esse livro, eu brinquei com uma amiga, eu disse que eu caí da janela do castelo direto pro chão e tô lá, estatelada, né? E não tem como voltar mais, você não volta mais pro castelo, você entrou na realidade, tá lá, né? E assim, eu venho me percebendo muito nessa coisa do quanto que eu me silencio, do quanto que eu não me silencio em determinadas situações, né? Então, eu passei, no ano passado, uma situação na escola do Pedro com uma professora, e ali eu não me silenciei, ali eu fui lá e eu consegui ter a força para me colocar e tal e tal. Mas esses dias na academia, por exemplo, eu estava na academia e tinha uma pessoa que estava fazendo um comentário sobre como é chato essa história de ficar querendo deixar de usar criado mudo e usar mesa de cabeceira.
E já era a segunda vez que eu ouvia da mesma pessoa um comentário desse tipo. E da primeira eu já fiquei assim. Eu ficava na minha cabeça. Gente, não sabe o que é reparação histórica, não sabe o que é racismo estrutural. E aquela, uma academia desse tamanho. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E aí era a segunda vez que ela falava. Eu não falei. E aí, quando foi no outro dia, eu virei para o instrutor e sei lá que ele estava me perguntando, não sei o que ele falou, eu falei assim, olha, da próxima vez eu não vou me calar. Aí ele falou, mas do que você está falando? Aí eu falei, essa situação, da próxima vez, se eu ouvir alguma coisa, eu vou ter que falar, porque não vai dar mais para segurar. E só que eu ainda fico nessas horas, assim, pensando, falo, não falo, falo. Não devia pensar, né? Se ela se sente no direito e na liberdade de falar isso, conversando com as amigas na academia, por que que eu não me sinto no direito e na liberdade de falar também a minha opinião? Cara, eu fico revoltada comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu tento me acolher e entender que é um processo também, né? Porque ela estava dizendo como era chato isso. Ah, muito chato esse pessoal, né? É chato, né? Como é que você lida com isso, Adriane? Como é que você... Em que situações que você se posiciona sempre? Você também escolhe suas batalhas? Me conta um pouquinho como que você lida com isso. Sempre não. Não é sempre. Porque eu sou briguenta. Então. Né? Para isso eu sou briguenta. Entende? Assim, eu tenho aprendido muito assim que a batalha que a gente precisa ganhar não vai ser só com briga. Né? Com... né? Que eu... Sabe essa coisa assim de... Essa hora não tem psicologia certa, eu já... né? Eu aprendi a respirar e falar. Né? Eu aprendi a entender assim que existem dores em mim que, se eu for responder na hora, essa dor vai ser mais alta do que a minha racionalidade e do meu conhecimento. Então, assim, existem coisas que eu prefiro elaborar, mas eu não deixo de falar. Entende? Assim, nem que for, olha, não é bem assim. Né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou no grupo, quanto mais eu vejo vídeo, quanto mais eu me informo e eu me sinto, mais à vontade eu fico de conversar com as pessoas sobre o que elas estão fazendo comigo e com quem está ali. Né? Então, Camila, não é fácil, porque isso impacta a gente. Quando a gente não tem conhecimento, quando é no nosso corpo, só no nosso corpo, só, aspas, tá? Porque eu estou falando que eu tenho 60 anos. Eu fui compreender o que era o racismo estrutural e o que eu sentia há 4 anos atrás. Né? O meu corpo sentia, eu sentia, mas eu não sabia. A gente impacta, mas tá, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Né? Eu vou chorar, vou brigar, vou gritar, vou xingar a pessoa, né? Mas quando você consegue compreender, a gente começa a escolher as nossas lutas. Assim. Isso daqui vale a pena? Nesse momento? Vale a pena? E como é que eu vou falar? Eu acho que eu estou nessa preparação aqui. Vai ter uma terceira vez, claro, né? Aí, numa terceira vez, você já não pensa tanto, porque isso já vai estar aqui. Entende? Então, com o tempo, as respostas vêm do que você já conhece, do que você sente, do que é uma realidade. Porque as pessoas têm uma ideia de que a gente fantasia isso. Sabe? É o exagero. Né? Aí lá vem os pretos de novo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Aí lá vem vocês falando isso de novo. Ai, nem é tudo isso. O que tem a pretinha? O que tem a gostosa? O que tem o homem preto, né? Que tem um simbolismo aí sexual gigantesco. Então, quantas vezes a gente já ouviu isso? O que tem? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem a história de quem já foi, que até, né, assim, se Conceição Evaristo está aí é porque teve uma avó, teve uma bisavó. Se daqui a alguns anos os seus netos, os meus netos, provavelmente não viverão mais o que a gente está vivendo, o que eles viveram. Então tem, sabe? Então tem muito. Né? E as pessoas precisam compreender
que 54% da nação brasileira é de povo preto declarado. Ai, eu queria um caderno aqui de aula. Eu acho que um caminho bom, que é uma pessoa que eu não li ainda, mas que eu assisto, é o Nego Bispo. Porque ele tem uma doçura na fala e ele tem um conhecimento, né, de vida, assim, de escrita. Ele é poeta, ele é um escritor, ele, se não me engano, ele é antropólogo, filósofo, alguma coisa assim. Ultimamente eu tenho consumido muito o Nego Bispo. E ele traz, né, o contracolonialismo, né, e não mais o decolonialismo, né? Porque o contra, ele vem a partir do momento em que ele não concebe a ideia de que ele foi colonizado, né? Então ele vem com essa ideia de mudança, né, da luta. Enquanto o decolonialismo, a gente tende a compreender o que aconteceu, né, geracionalmente, né, nesses 400 anos e após. Então, vou fazer um pouquinho de propaganda do Das Pretas. Claro. Que o Das Pretas, a nossa ideia principal é exatamente essa, trabalhar grupos de pessoas pretas para que, através e após, né, esse conhecimento histórico do nosso povo, a gente comece a reconhecer a nossa potencialidade, que assim como nós somos calados e caladas e calades, que tem esse recorte de gênero também muito forte, né? Precisa saber do potencial, né? Que a gente estava, né? O colonizador, quando eu digo quem trouxe isso para mim, foi Denise Nonoia, né? Numa aula que ela deu para gente, que está lá nas pretas, no Das Pretas, entre no Das Pretas, está lá. Né, que é esse colonizador que anda com açoite nas nossas potências. Né? Então é como se a pessoa... a gente está vendo isso agora na moça que passou na PUC. PUC? USP. PUC? Na USP. Na USP. Né? Que ela passou... Érica... Esqueci o sobrenome dela, mas eu vi isso hoje. Né? Tá acontecendo agora. Ela passou num concurso na USP para professora. E ela tinha outros 6 candidatos brancos que concorreram com ela e ela passou em primeiro lugar. E os 6 concorrentes entraram com um pedido lá de anulação, né, ou de revisão do concurso, considerando lá que as pessoas, a banca era suspeita e tal. E aí a USP levou em consideração os 6 pedidos de anulação do concurso e abriu um outro concurso para a mesma vaga, o que dificulta ainda mais. Ela entrou na justiça, né, para conseguir entrar na vaga, mas agora a USP abriu outro concurso e tal, para poder tentar anular o processo aí, né? Isso está aí nas redes sociais. Direto, e tal, né? Tem uma outra história da novela que acabou agora também, trazendo aqui para a realidade daqui agora, né, com a personagem do Vale da Vale Tudo, que a mulher simplesmente acabou com o personagem. Na verdade, ela não acabou com o personagem, acabou com a Thaís, né? Lógico, quando ela cancela um personagem, acaba, né? Porque a Thaís não vai acabar nunca, né? Estou dizendo naquela novela. Então, são questões racistas estruturais que a gente precisa prestar atenção. Né? Então, não é só isso. De novo essa história, novamente essa história. Então, são potências que, né, que o tempo todo a branquitude... O livro que você leu explica bem isso, né? Que é um pacto que tem, que existe. É um sistema, né? É um sistema através desse pacto, né? Porque o grande pacto do colonizador, né, quando veio a abolição, era que acabasse com os pretos, né? Então vieram os brancos para embranquecer, para melhorar a raça. Eu ouvi isso. Eugenia, né? Eugenia. Isso, né? Então, tanto é que hoje a gente não fala mais mulatos, né? A gente não pode chamar as pessoas de mulatos. A gente espera que não, né? Isso dá pra gente fazer propaganda, sabe? Assim, aliás, dá pra gente fazer propaganda de tudo, mas se ouvir, não dá para ser mais mulato, né? Mulato é mula, né?
E colocava a mulher e o filho, né, como eu, negro de pele clara, como mulatos. Não, nós não somos mulatos, nós somos pretos. E nós não somos mula. Nós lá atrás, sim, talvez, né, fomos vítimas, as nossas bisavós, tataravós, fomos vítimas de estupro. Assim como o povo indígena. Ou todo mundo acha que as mulheres indígenas transavam com os colonizadores porque elas achavam eles bonitos, tinham os olhos azuis? Não, né, gente? O que as pessoas têm que entender é que o Brasil foi invadido. Ele não chamou os portugueses, os espanhóis e os franceses para tomar chá. E que a gente vive essas consequências até hoje, né, Adriane? Até hoje. E aí considerar isso chato, repetitivo e tal, é uma ótima forma de você repetir o mesmo movimento. Gente, tem que acordar para isso, Tem que né? acordar para isso. Tem que estudar, tem que acordar para isso, tem que considerar, tem que ouvir, né? Tem que desconstruir, né, Camila? Sim. É desconstruir. O Brasil, ele precisa dessa desconstrução. E aí volta no que, né, vocês estavam falando, a questão política social. Não dá para a psicologia e as outras áreas não considerarem, e agora eu estou fazendo o recorte do racismo, né, como uma questão social. Né? Por exemplo, a saúde da mulher preta. Né? A mulher preta, a gente sabe que no parto ela tem menos direito à anestesia do que a mulher branca. Isso é ciência. Né? Existem empresas que eu sei, né, que as pessoas pretas trabalham no sótão, né? Não é sótão mais, mas um negócio inferior, assim, de metal, porque solta um ácido que eles acreditam que esse ácido, as pessoas pretas, a pele aguenta mais esse ácido do que a pele branca. E que os pretos trabalham sorrindo? Não, eles não trabalham sorrindo. É que provavelmente as pessoas que estão lá é porque ou elas trabalham ali ou elas não vão ter o que comer. Né? Existe também o racismo setorial, que não é setorial, mas eu esqueci o nome agora, dessa coisa geográfica, né? De comunidades, isso a gente vê, né? São os lugares mais pobres, são os lugares em que não tem saneamento. Questão dos territórios, né? Isso, né? São muitos fatores, né? Muitos Adriane? fatores. Eu me empolgo, gente, porque eu vou mexendo, eu só vou falando. Não, na verdade, a gente precisaria de acho que uns 3 episódios do Vidas e Cenas para poder a gente contemplar tudo que a gente precisa contemplar, eu tô aqui né? já aquecidíssima para poder estudar, para poder entrar também, né, nesse... A gente quer te agradecer, né? Obrigada. Quem sabe a gente te chama outras vezes para a gente, né, abrir outros assuntos ou pegar cada coisa dessa e abrir, já daria um episódio, né? Mas eu acho que a gente aqui já começou a dar um start, né, Giovana? Com certeza. Na hora que a Adriane falou que ela despertou, né, há 4 anos, falei, o que está faltando para eu despertar, para os meus pacientes despertarem também? E pensando que numa responsabilidade social, uma responsabilidade nossa também. Acho que essa é uma boa pergunta, né? O que está faltando para você despertar também? O que está faltando para você despertar também? Né? É isso, gente. Esse foi, né? O 27º, até já me perdi. Sétimo. 27º episódio do Vidas e Cenas. E se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. Se fez sentido para você e se você conhece alguém que precisa despertar, compartilhe. E siga a gente. Inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios especiais como esse. E sigam Das Pretas também no Instagram, né, Adriane? Isso aí. No Instagram. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.